dia para você, um ótimo domingo, que bom ter você aqui comigo para mais um dia de estudos. E neste domingo nós vamos falar sobre aceitando o chamado. Como a gente já viu aqui nas outras semanas, antes de ocorrer o grande desapontamento, havia um movimento que estava ganhando uma força extraordinária. E esse movimento se chamava Movimento Millerita. Durante aquele período ali, antes do grande desapontamento, Deus concedeu o dom de profecia a 3 pessoas. Vamos lá. O primeiro a receber esse presente, que é o dom profético, se chamava William Foyle. Ele era alto, eloquente, um bom pregador, só que ele recebeu 4 visões antes que ocorresse o grande desapontamento. E ele fez o que com essas visões que ele recebeu? Ele foi ao público e falou com fidelidade a Deus tudo aquilo que ele tinha recebido em visões. Depois, tivemos outra pessoa, o segundo a ser chamado se chamava Hasenfoss. E ele recebeu uma visão. Só que, diferente do nosso primeiro homem ali a receber esse dom profético, Hasenfoss ele ficou com medo, angustiado. E um pouco antes de Ellen White receber a sua primeira visão, esse senhor também recebeu a mesma visão que Ellen, um pouco antes dela. Só que ele ficou com muito medo, com muita angústia e não conseguia levar para as pessoas aquela mensagem que ele tinha recebido na visão. E depois do grande desapontamento, ele acabou se recusando a cumprir então a sua missão. Mas Deus não desiste facilmente dos seus filhos. Foi atrás dele mais uma vez e falou para ele que ele ia ter mais uma chance de levar aquela visão para as pessoas, pregá-la em público. Só que ele se recusou outra vez. Não quis pregar às pessoas a visão que ele havia obtido. E mesmo com a advertência que ele havia recebido do Senhor, então o que ele ouviu de Deus foi que ele havia entristecido o Espírito Santo. Assustado e aterrorizado, com muito medo, ele reuniu ali os ex-milleritas, a fim de então agora levar essa visão. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou na reunião, ele esqueceu tudo. Ele não conseguia lembrar da visão e não conseguiu passar para as pessoas aquilo que ele havia visto. Só que um tempo depois, ele ouviu falar que Ellen White estava pregando essa visão em público. E aí ele lembrou que era a mesma coisa que Deus havia mostrado para ele. Só que o quê? Ellen não havia se recusado, diferente do Hazen, que tinha ficado com medo e não quis falar para as pessoas o que Deus o havia mostrado. Ele viveu até os 70 anos, mas nunca mais demonstrou interesses em assuntos espirituais. E a terceira pessoa, como a gente já falou o nome dela aqui, foi Ellen White, que foi chamada aos 17 anos. A gente vai fazer um parênteses aqui. Ellen foi chamada aos 17 anos. Você que se acha muito novo para servir a Deus. Ai, não, eu só tenho 18, eu só tenho 20 anos, é muito cedo. Não é cedo. Se Deus te chamou agora, Ele vai te capacitar agora. Assim como nos tempos bíblicos os discípulos eram muito jovens, de 18, 20 anos, assim como Ele chamou Davi muito jovem, assim como Ele chamou Ellen muito jovem, hoje Ele faz a mesma coisa, chamando a cada um de nós, que muitas vezes pensamos não ter idade suficiente. Mas a questão é que, quando Deus chama, Ele nos orienta e vai utilizar de meios e de pessoas que vão nos ajudar e nos capacitar a levar a mensagem do Evangelho. Assim como Ele fez com os discípulos, assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez com Ellen, Ele vai fazer com você também. Ela, quando foi chamada ali aos 17 anos, ela ficou um pouco relutante, com medo, em algum momento ali pensou em não seguir adiante, em não levar a mensagem profética, mas ela se rendeu
e passou a ser fiel mensageira de Deus para o movimento adventista durante 70 anos. Durante 70 anos, Ellen dedicou-se a levar as mensagens dadas em visões, em estudos, a todas as pessoas. Um chamado que ocorreu apenas aos 17 anos. Amanhã a gente vai continuar falando um pouquinho essa questão do dom profético, a respeito dos chamados, do que isso significa, mas hoje a mensagem para você é: se Deus tem te chamado de alguma forma, é porque Ele sabe que você pode e você vai fazer o melhor possível ali. Não hesite, não recuse. Se ajoelhe, ore, converse, que eu tenho certeza que Ele vai te responder e você vai compreender qual é o melhor caminho. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de aproveitar que você está aqui e compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.